O problema da citação de que os anjos tomaram para si mulheres e nasceram gigantes está num dos fatos. Somente dessa forma poderia nascer gigante na Terra? Pelo que nós vemos, não. Por quê? Porque esse texto que diz que os anjos desceram e coabitaram com mulheres e nasceram gigantes, esse texto está lá no Gênesis, lá no início da Bíblia, né? Lá na época de Davi, haviam gigantes. Ou seja, aqueles gigantes que estavam lá no princípio, eles não são os mesmos da época de Davi. E existiam muitos na época de Davi, muitos de nomes diferentes, né? De povos diferentes. Eles tinham nomes diferentes, né? Que representava toda aquela espécie deles, fora os nomes comuns que eles tinham. Golias, que o Davi matou, o irmão de Golias, Lami, que o filho de Davi matou. Então haviam filisteus, haviam outros termos para gigantes na época mais para cá. Porque se existissem na época do Gênesis, eles teriam morrido na arca, né, no dilúvio. E só existe essa citação ali que diz que os filhos, como foi se multiplicando a iniquidade na terra, viu os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mais bonitas e tomaram para si mulheres. Aí dali nasceu o gigante, né? Mas o termo ali não está dizendo explicitamente que nasceram realmente gigantes de relações de anjos com mulheres. Né? Algumas pessoas acreditam que os filhos dos homens seriam a natureza de Caim e os filhos de Deus seriam a natureza de Adão e Eva, que continuou, né? Dando cria, né? Então, o termo ali não está explicitamente, e parece que não é citado antes da arca, passagens sobre esses gigantes. Porque se existissem, eles teriam dominado naquela época também. Assim como eles dominavam na época, os desafios lá, o desafio que Davi teve que enfrentar com o Golias, né? Então, eles, homens daquela estatura, e você percebe a estatura deles pelo peso da lança, pelo peso do escudo, né? Pelo tamanho em círculos, né? Que é colocado ali. Então, um gigante não tinha 4 metros, ele tinha 2 metros e parece 60. E talvez seria muito maior porque talvez a faixa de tamanho daquelas pessoas da época eram bem menores do que as de hoje. Por exemplo, uma pessoa de 2 metros hoje, ela não é um gigante, mas ela poderia ser grande a nível de pessoas daquela época. Imagina uma pessoa 2 metros e pouco, 60, com toda a força física de um guerreiro, né? E seria realmente um desafio grande, seria realmente um tipo de gigante, né? Então nós percebemos que surgem esses gigantes na época de Davi e a gente não sabe como. Alguma questão genética, né? Que geralmente os gigantes que nós temos hoje em dia, eles têm muitos problemas de saúde, né? Um gigante na época do Antigo Testamento, ele seria muito mais forte que um gigante da época de Davi. Por quê? Porque os homens viviam mais de 500 anos naquela época. Você imagina um gigante com todas esse mapa genético preservado. Ele seria muito maior do que o gigante, muito mais forte que o gigante da época de Davi. Porque Deus reduziu a idade do homem, né? E somente Noé, que permaneceu com uma idade avançada, e as outras 7 pessoas que estavam na arca, né? As filhas, as mulheres dos filhos de Noé. Então, essas pessoas elas vieram daquela linhagem antiga. Possivelmente essas pessoas ainda mantiveram um pouco daquela vitalidade devido ao DNA delas, né? Então, quando Deus ele limitou a idade humana com a sua palavra, possivelmente o DNA do ser humano foi alterado. De alguma forma, deu-se a ordem e as células começaram a corresponder àquele intento, àquela palavra de Deus. Precisa Deus ir por um para poder
manipular geneticamente. É dado a ordem e o próprio sistema do ser humano, ele segue o caminho que tem que se seguir, né? Então, tem que fazer esses estudos completos para se entender. E realmente, derrotar um gigante devia ser muito difícil, pelas forças físicas, pelo medo, né? E somente mesmo homens de Deus mesmo que conseguiria ter a coragem e a força suficiente para enfrentar. Se você tivesse um Sansão na época de Davi, com certeza o Sansão ia dar dentro com o gigante. Com certeza é um cara totalmente com uma capacidade física muito surpreendente, talvez como a de nenhum outro na Bíblia, né? Uma capacidade física muito grande, ou um juiz da terra, né? E não se sabe a estatura de Sansão. Às vezes o cara não era, devia ser um homem forte, mas talvez não era um homem muito alto, muito gigante. Os atributos de força, a gente sabe que não está totalmente ligado à altura. Existem pessoas baixas com muita força física. E tem gente que tem genética boa e tem gente que se exercita, se prepara muito bem. Tem gente que uma mistura das duas coisas, né? Então, é tanto genética quanto esforço físico. Então, todas essas observações que a gente precisa fazer, né? Porque como é que seria um filho de anjos caídos? No caso, o cara já nasceria com uma maldição, porque os anjos são chamados por Jesus de espírito imundo, esses anjos caídos. Como é que seria um filho? Como é que esse cara ia passar por um julgamento de Deus? Como é que seria o juízo final?